está a caminho ainda. Deus abençoe, livre do mal, repreenda o inimigo. Ó Deus, a vida de cada irmão que chegou aqui, nós colocamos a tua presença. Aleluia! Colocamos diante de ti a necessidade. Pastor Diego que está aqui conosco, o Senhor o abençoe. Possa, ó Deus, esclarecer, abrir a sua mente para compreender a verdade do final dos tempos, a mensagem do entardecer, a mensagem do tempo do fim. Esclareça nesta noite, salve almas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, liberta o encarcerado, o oprimido. Meu Deus, repreenda Satanás que prende as pessoas, não deixa de servir, mas o Senhor é maior, o Senhor é o Deus vivo, o Senhor é o grande. Aleluia! Ajude a fé dos meus irmãos, tire todo impedimento, meu Deus, da nossa frente. Oh Deus, rompe, Senhor, rompe com toda a atmosfera negra, toda a atmosfera pesada. Rompe, ó Deus, saia Satanás, saia em nome de Jesus Cristo. Todo espírito contrário a esta reunião, saia Satanás, saia dos corpos, saia da mente, saia do espírito, Satanás. Em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para sempre. Aleluia. Oh Deus, enche cada canto deste edifício, batiza com o Espírito Santo. Oh Deus, Deus dos velhos tempos, nós cremos no Evangelho completo, cremos no Evangelho primitivo, cremos no Deus dos velhos tempos, no Deus de Elias, Deus de Eliseu. Oh Deus, onde está o Senhor Deus de Elias? Onde está o Senhor Deus de Elias? Para abrir este Jordão, para abrir este mar, para tirar da frente os demônios, os espíritos ruins. Onde está o Senhor Deus de Elias? Venha abençoar a tua igreja nesta noite. Venha abençoar esta moça, este mundo. Oh Deus, esta criança, esta mãe, este pai, os lares aqui representados, os nomes do livro da oração. Vem tomar lugar do nosso meio, porque sem ti nós somos nada, Senhor. Sem ti nós não damos conta, não podemos dar um passo sem a tua presença. Ajude-nos, Senhor. Abençoe aqueles que não puderam estar aqui por alguma circunstância. Oh Deus, que a bênção desta reunião alcance aqueles por circunstâncias justas, verdadeiras, não puderam chegar aqui nesta noite. Quando nós vamos lembrar daquele dia do Calvário, aquele dia do Calvário pôs fim ao pecado, ao assunto do pecado, não há mais culpa. O sangue nos cobre, o sangue nos limpa, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh Deus, ajude a este irmão, a esta irmã, o pregador desta noite, Senhor. Toma nas tuas mãos, usa para a tua glória. Fala conosco nesta noite, carecemos de ouvir a tua voz. Meu Deus,
culto ao que está acontecendo. Oh Jesus, 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 vem ajudar o povo, Senhor, vem ajudar esta congregação. Se há pecado escondido, Deus, revela pelo poder da Tua palavra. A Tua palavra que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Penetra na alma, oh Deus, nas juntas e medulas. No nome de Jesus Cristo, discerne os pensamentos e as intenções dos corações. Deus, limpa a Tua igreja, Senhor. Limpa a Tua igreja, Senhor. Limpa a igreja, Senhor. Pelo Espírito Santo. Não é por força, por violência, por agressão, pelo capricho ou doutrina, dogma de homens, mas o Espírito Santo. Como nos dias de Ananias e Safira, que caíram mortos por causa do pecado que cometeram. Traz este evangelho de volta nesta noite, Jesus. O evangelho de uma igreja limpa, de uma igreja santa, de uma igreja pura, santidade que vem de cima, que vem do céu, que vem de Deus. Nós queremos isto, Senhor. Queremos preparar a nossa vida para aquele grande dia que está por vir. Ajuda-nos, ajuda-nos, ajuda-nos. Socorre-nos, Senhor. Socorre-nos, Senhor. Socorre-nos, ó Deus. Socorre-nos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia desta congregação. Tenha misericórdia das nossas vidas. Aceita os louvores, a gratidão de cada crente, a adoração, Senhor. Nós te pedimos porque cremos. No poderoso nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Você continue com as suas mãos para os céus. Dá lá maior. Continue com as suas mãos para os céus. Em sinal de liberdade. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Lá maior. Em sinal de liberdade. Em adoração. Glória a Deus. Eu me rendo a Ti. Tu és como o rio, rio de águas vivas. Foi dentro de mim, és manancial, és
Amém? O profeta disse: eu ouço a abundância de chuva chegando. Amém? Amém. Isso fala de entusiasmo, de pensar positivo, de fé. É o parágrafo 217 da mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis. Eu ouço a abundância de chuva chegando. Toda a bênção redentora pela qual Jesus Cristo morreu e foi comprada em sua expiação no Calvário está colocada na mesa. E todo crente está assentado perante ela. Ele disse aleluia. Você diz também aleluia. Se eu preciso de cura, eu digo: Pai, passe-me um pouco de cura. E eu a derramo no meu prato e como um grande. Agora, se você quer morrer de fome, siga adiante. Sim, Senhor. E profecia e falar em línguas. Amém? Amém? Deus tem cura divina colocada sobre a mesa aqui. Amém. Ele tem profecia colocada sobre a mesa aqui. Amém. Ele tem o falar em línguas sobre a mesa aqui. Amém. Ele tem 9 dons espirituais no corpo. E você é bem-vindo a cada um deles. Amém? Amém? Ele disse aleluia. Sim, Senhor. Aqui estão eles. Nós cremos no Evangelho completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Damos as boas-vindas aos nossos irmãos ali e a ti, irmão Edmilson, sua família distinta, os irmãos de Gaia Nunes, irmão Edmilson, irmão José, irmã Maria, sua família. Vemos no encontro nacional com o pastor Leonídio. Eu falei de vocês lá para ele lembrou de vocês, pastor Leonídio. Os irmãos de Lajedo, né? Irmão Marcelo. Irmão Marcelo está querendo ir embora. A gente vai deixar, é? Irmão Marcelo, irmão Justino, vai deixar ele embora, irmão Justino? Fazer o quê, né? É dele Deus, né? É. E os irmãos ficaram lá, professora de irmãzinha, irmã Renata, Reginho, cadê ele, Reginho? Reginho, o irmão Regis, que vai pregar para nós esta noite, irmão Regis, e o nosso pastor Diego. E num destes dias vamos batizá-lo em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ou não vamos? Amém. Vamos ouvir boa noite para o pastor Diego. Pode me dar uma boa noite. Deus seja louvado. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Irmãos, eu estou de veras alegre de estarmos aqui, pois acompanhava muito pela internet. Estou acompanhando as mensagens que o nosso pastor publica juntamente com essa igreja. E eu tinha um desejo no meu coração de conhecer este povo lindo, maravilhoso, que iremos morar no céu para a glória de Jesus. Que Deus continue nos abençoando, que nós possamos a cada dia entendermos o propósito de Deus para nossas vidas. Que não relutamos e não fujamos das promessas divinas que o Eterno Pai engajou na sua palavra para cada um de nós. Eu, se fosse falar de mim mesmo, não falaria nada, mas eu gostaria de deixar um versículo da palavra de Deus para a vossa meditação nesta noite. Amém, queridos? Livro do profeta Zacarias, capítulo de número 14, versículo de número 7. Zacarias, capítulo 14, versículo de número 7, que diz a palavra do Senhor: mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Amém.
Que Aleluia. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Mais e mais. Então, o que falta para ser batizado em nome do Senhor Jesus? Né? Ela traz uma escritura dessa, de Zacarias 14, verso 7. No tempo da tarde haverá luz. Por isso que é a mensagem do entardecer. Lembrando, tem uma mensagem titulada O Mensageiro do Entardecer. Né? E com base nela nós pegamos, nosso site é A Mensagem do Entardecer. Ele nos mostra que no tempo da tarde haverá luz. Esta mensagem que nós temos vivido, crido e vivido. Amém? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós estamos esperando o pastor Roberval com a sua comitiva, né? E deu um problema no carro, fez no pneu do carro, furou também o pneu do carro. E vocês também furou, foi? Vamos cantar? Vamos cantar mais um hino para a glória de Deus. Aquele hino que nós, Efésios Maravilhosos, não é o outro. Vamos cantar? Por caminhos que trilhei. Glória a Deus. Os meus pés feridos estão. Por caminhos que trilhei. Os meus pés feridos estão. É do Pará, mas que mora lá em Brasília, que agora está em Recife. Amém? É ovelha do pastor Adalto, lá em Brasília.
decisiva chegou aí, né? Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Nós estivemos ali no encontro nacional e, como sempre, fomos abençoados, né? A linha é a adoção. E não há adoção sem haver maturidade. Não há adoção sem haver maturidade. Porquanto a adoção é o filho falar no lugar do pai. É a palavra do filho ser tão boa quanto a do pai. E Deus não vai manifestar esta adoção sobre um que ainda não chegou a este lugar de maturidade. Por isso, tem-se os testes. Para chegar à adoção, eu e você passamos por testes, por provas. O tutor, o Espírito Santo, que é o mestre, ele nos coloca em testes. E quando somos aprovados, aí então podemos falar de adoção. Podemos ouvir aquela voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, tem prazer de habitar. Então o encontro girou em cima deste assunto. Nas reuniões internas, principalmente, profundezas, mostrando que o sangue que está em nós é o sangue de Deus. Nós fazemos parte da nova criação de Deus. E Jesus foi quem deu origem a esta nova criação. Por isso ele é chamado na Bíblia de o primogênito da criação. E aí o irmão Brana vem nos ensina que essa expressão primogênito da criação quer dizer o originador, aquele que deu origem à criação. E não é pouca coisa saber, meus amados, Deus está na terra em carne humana novamente, através de mim e você. Isso deveria nos responsabilizar. Nós vemos os crentes ainda, alguns pelo menos, ainda alheios a isso. Porquanto ainda estão neste processo de testes. Mas o noivo está esperando a noiva se aprontar. O noivo está esperando a noiva. Está esperando a mim e a você. O encontro nacional foi em cima disto, de adoção. Estudamos juntos ali acerca de adoção. Cristo em você, Cristo em vós, a esperança da glória. O sangue de Deus correndo nas nossas veias. Nós somos a carne de Deus aqui na terra. Isso é muito mais do que ser membro de igreja. Nós deveríamos ter essa consciência daquilo que nós somos. Quando tivermos essa consciência daquilo que nós somos, então nós viveríamos diferentes. Viveríamos para a palavra. Mas fique tranquila, porque há uma semente, há uma lei de semeadura. Você crê nisto? Amém. Em Gênesis capítulo 1, versículo 11, a Bíblia está dizendo: cada semente haveria de produzir conforme a sua espécie. E em Lucas capítulo 8, versículo 11, a Bíblia declara que a palavra de Deus é a semente. E se esta semente palavra está no meu coração e no teu coração, a lei da semeadura diz que nós vamos produzir
conforme a espécie. Se a semente de palavra está em mim e em você, nós vamos produzir os frutos de Deus. Automaticamente, sem forçada de barra. Aleluia. É uma vida, pastor Diego. É uma vida lá dentro, nos fazendo viver automaticamente esta palavra. Isso nos deixa em paz, nos deixa tranquilos. Pastor Roberval vem dar aqui a sua saudação à igreja. Boa noite com Jesus, amém? De novo, boa noite com Jesus. Amém. Vocês estão alegres? Amém. Estão felizes? Amém. O irmão Daí está congregando aqui. O irmão Daí está congregando aqui? Ah, é? Muito bem, aproveita. O cristão que crê nessa mensagem, ele aproveita tudo. Ele aproveita tudo, ele não perde nada. A igreja não salva, mas é o lugar do salvo. Esse lugar foi dedicado para a adoração a Deus, para a oração. E eu estou feliz por vocês estarem aqui. Nós sabemos que nós fazemos parte da noiva. E é maravilhoso fazer parte da noiva do Senhor Jesus Cristo. Vamos dizer todos juntos: o Senhor é a força da nossa vida. O Senhor é a força da nossa vida. Mais uma vez: o Senhor é a força da nossa vida. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Nós chegamos atrasados, pneu baixou, foi trocar o pneu, mas chegamos, estamos aqui, né? E hoje, antes das 7 da manhã, o irmão Emanuel e o irmão Pedro, que faz 36 anos, pastor Luiz Carlos, que são da Assembleia de Deus, missão. Então faz mais de ano que ele vem ouvindo o programa de rádio, vem assistindo os programas. Também o irmão Dinho já vinha conversando com ele, evangelizando. E ele procurou a casa do irmão Dinho, disse: se eu precisar de alguma coisa, o senhor pode vir aqui. O irmão se deparou com ele na porta da casa dele. Disse: não, eu creio nesse aqui, eu quero ir lá na igreja. Quando ele chegou lá, o irmão disse: eu quero se batizar. E quando chegou lá, ele disse: pastor, eu quero me batizar, o que é que a gente faz? Qual é o dia que a gente vai marcar? Diga, a gente vai marcar um dia, irmão. Disse: quando é a ceia? Eu digo: é agora, o próximo domingo. Ele faz: e aí, como é que eu faço para tomar a ceia? Ele disse: irmão, o senhor tem convicção do que o senhor quer? Do que o senhor está ouvindo? Do que o senhor crê? Que Deus enviou um profeta para esta era? Eu creio, irmão. O pastor vai lá na tua igreja. Os irmãos vão lá. Isso eu não tenho problema. Eu tenho convicção naquilo que eu tenho crido. Se eu preciso falar com o senhor hoje, eu fui com o irmão João e com o irmão Dinho. Fica de pé, irmão João. Irmão Dinho aí, por favor. O meu cooperador. Irmão Dinho e o irmão João já foi diácono há quase 12 anos. E nós estivemos lá e amanhã eles estarão descendo as vagas. 36 anos de Assembleia. E eles disseram: nós precisamos dessa verdade. Nós não temos essas verdades lá. Então nós estamos felizes por isso. Mas eu gostaria de deixar 2 parágrafos da mensagem para o pastor Luiz Carlos. Pode? Então vamos lá. E veio comigo, fica de pé os irmãos que veio comigo: irmã Rita, irmão Samuel, irmão Diego, irmã Paula, irmã Ana, sua filha, irmão Júnior, filhos, esposa, minha esposa. Então tá aí, todos que veio 4 carros lá de João Pessoa. Nós viemos alegres e satisfeitos, sabe por quê? Porque aqui nós vamos adorar a Deus e nós sabemos quem que nós vamos adorar. Amém? Então Deus abençoe a vocês, Deus recompense a todos vocês. Glória a Deus. Eu gostaria de deixar 2 parágrafos da mensagem aqui. Para que foi dado o Espírito Santo, parágrafo 20, onde o profeta de Deus disse: agora sabemos o que é o Espírito Santo. Amém? Nós encontramos ontem à noite que Ele é Deus agora. Quando pensamos em Deus o Pai, como Jesus falou aqui, seu Pai, Deus o Filho, como Jesus,
Deus, o Espírito Santo, como nós o chamamos hoje. Agora, isso não significa que existem 3 indivíduos, 3 deuses distintos. Isso significa que existe um Deus em 3 ofícios. Vamos dizer isto assim: tudo que Deus era, Ele derramou em Cristo, porque Ele se esvaziou e se derramou em Cristo. E Cristo era corporalmente a plenitude da divindade. Tudo que Jeová era, Ele derramou em Cristo. E tudo que Cristo era, Ele derramou na igreja. Amém. Não é um indivíduo, mas em todo o corpo. Aí é onde chegamos em uma unidade. Temos poder. Tudo que Deus era estava em Cristo. E tudo que Cristo era estava em você. Pois Deus se fez carne e habitou em nosso meio. 1 Timóteo 3,16. Se você estiver andando, aliás, se você estiver anotando, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Pois Deus se manifestou em carne, nós o apalpamos. Deus Jeová foi feito carne e andou na terra, e nós o vimos com os nossos olhos. Amém? Glória a Deus. Agora deixa eu ver a outra mensagem aqui, pastor Luciano. Está aqui. Pronto, está aqui. Mensagem: influência de um homem sobre o outro. Parágrafo 108. Irmão Branda disse assim: aonde quer que você for, coloque Deus. Vocês estão colocando Deus? Vocês estão olhando para Jesus? Olhando para Jesus é olhar para a palavra. Quem olha para a palavra não vê outra coisa senão Cristo, Deus. Então ele disse: aonde quer que você for, coloque Deus. Se um homem fica irado e amaldiçoa, coloque Deus entre você e ele. Se um rapaz o chama de santo rolador, coloque Deus entre você e ele. Se a esposa fica irada com você, coloque Deus. Se o marido fica irado, coloque Deus. Se os filhos o irritam, coloque Deus. Está vendo? Seja o que for que você faça, coloque Deus. Se papai e a mamãe lhe dão uma pequena surra e o corrige, coloque Deus. Lembra o que Deus disse sobre isso? Crie uma criança no caminho que ele deveria ir. Está vendo? Sempre lembre-se, coloque Deus. Ponha Deus diante de você e você terá reverência por Ele, por Deus, e respeito por Ele. Isso é correto. Coloque Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas. Não importa a circunstância. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos agora para a palavra. Aleluia. Deus abençoe o pastor Roberval. Ele sempre nos ajudado aqui, né, dando uma cobertura. Pastor Roberval, pastor Diego é lá de Caruaru. Tem uma congregação lá em Caruaru. Mas já vamos batizá-lo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Assim seja. Vamos para a igreja conhecer os irmãos de Iati. Fica de pé, o irmão Edmilson está de pé, que se batizou há um mês atrás. Sua família, irmão, pode ficar de pé, a família do irmão Edmilson, são de sua esposa, né? Ela já também vai ser batizada em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Irmão Marcelo, irmão Justino, pode ficar de pé para a igreja conhecer, estão lá de Lajedo. O irmão Marcelo está querendo ir voltar para Minas Gerais, né? Pode não, né? Deus abençoe vocês. E os irmãos de Garanhuns, cadê o irmão José? Sua família, de pé, irmão José, irmão Denilson. São os irmãos que eram lá da Bahia, né? Estão há 5 anos em Garanhuns, né? Nos encontramos. Estamos aqui agora, né? Deus abençoe vocês. E os irmãos de Caruaru. A irmã Renata, sua mãe.
a sua tia, como é o nome da irmã que eu esqueci? Rosana, irmão Regina, irmão Regis, o irmão é da onde? É de Salgado ou é de Caruaru? Ele está em casa, Está em casa. Amém. Deus abençoe você. Aleluia. Feche os seus olhos para remirmos o tempo, enquanto ainda temos que ministrar a Santa Ceia. Feche os seus olhos. Pensemos no Calvário. Aleluia. Somente crê, somente crê. O irmão Regis Ferreira tem toda a liberdade do Espírito para nos trazer a palavra. Ele já nos ajuda ali em Caruaru. E agora Deus marcou este tempo, este ponto, para falar conosco através da sua vida. Somente crê. Tudo é possível, somente crê. Deus continue abençoando a todos. Amém. No precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É um privilégio muito grande poder falar a um povo que crê na palavra da maneira correta. Um povo que crê em toda a palavra. E eu não sou muito acostumado a falar para bastante gente. A gente sempre foi de congregações pequenas, mas ocasionalmente acontece algum... Lembro-me de um trabalho, acho que tinha um númerozinho maior de pessoas, mas nessa hora a gente não sabe o que é melhor e o que é pior, porque é Deus que sabe todas as coisas. Amém. Você está ali no escritório se sentindo tenso, e é sofrido ficar ali, a expectativa é sofrida. E desde que você recebe o convite para pregar, acontece um processo. E à medida que vai chegando a hora, a gente vai se sentindo mais incapaz. E isso maltrata a gente, porque você fica se perguntando como será, o que você vai falar. Então, maltrata, mas é bom. Porque mostra que estamos numa situação de equilíbrio. O problema é quando você se acha capaz, quando você fica tranquilo e acha que vai dar conta. Isso é um grande problema, é sério. Porque a sensação de dependência que nos faz buscar a Deus, ela depende dessa autocrítica, de você entender que não é capaz. Então, a gente se coloca à disposição de Deus para trazer aquilo que o povo precisa. Tudo o que Deus tem feito até aqui é pelo povo, é por nós, é por sua noiva. A noiva do Senhor Jesus Cristo é um assunto primordial, é assunto de Deus. O que diz respeito a ela é problema de Deus. Deus cuida. Nós vamos ler uma escritura. Eu agradeço a confiança do pastor Luiz Carlos de me convidar para pregar aqui. E fico agradecido de poder ver a todos vocês também, rever alguns irmãos, conhecer outros. Aos Romanos capítulo 12, versículo 3. Aos Romanos capítulo 12, versículo 3.
escrito assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Bondoso Pai Celestial, todas essas instruções contidas na Tua Palavra, Senhor, são o que o Senhor tem de melhor para nós, porque é o que nos orienta a procedermos conforme Tua vontade perfeita. E é isso que nos previne, é isso que nos fortalece, é isso que nos dá graça para prosseguir. Pai Celestial, eu sou fraco, eu sou falho, eu tremo, mas eu creio que o Senhor é forte, e nós cremos que estamos no que é verdadeiro, nós estamos pregando a mensagem verdadeira, e isto nos enche de confiança, de maneira que ficamos valentes, Senhor, porque sabemos que não é a nossa força, mas é a força que vem do alto. Abençoa-nos, Senhor, segundo a Tua bondade, segundo as Tuas misericórdias, e concede-nos, Senhor, um aumento em nossa fé, que possamos sair daqui melhores do que temos entrado, mais confiantes, mais crentes, Senhor, e de fato possamos transmitir, Senhor, estas bênçãos para as pessoas, que possamos refletir a Tua imagem onde quer que estejamos. Nós te pedimos isso tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podeis vos assentar. Sendo nós um povo que crê na mensagem de um profeta maior, e sabendo que o profeta ele é tipificado na Bíblia como águia, a águia é um pássaro que voa mais alto e consequentemente tem uma visão mais ampla das coisas e mais detalhadas. Então nós estamos supostos a sermos sábios, estamos supostos a ter conhecimento. Entretanto, o apóstolo Paulo nos alerta: a cada um dentre vós, a cada um dentre nós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A minha pergunta então nesta noite é: o que nos convém saber? Porque o apóstolo Paulo nos orienta a não saber mais do que o que nos convém saber. Então seria interessante que nós pensássemos o que nos convém saber. No livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 10, ele profetizou, ele disse: muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Isso nós já estamos vendo, está cada vez pior. Os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Ora, quem são esses sábios que entenderão? É óbvio que são aqueles que têm o privilégio de receber este conhecimento e de saber com temperança, conforme a medida da fé que é repartida. Porque a fé é a revelação da palavra, é a fé que nos permite ver, é a fé que nos permite ver o invisível. Então o nosso conhecimento, ele é baseado de fato sobre a fé. A fé é a base
da construção da estatura do varão perfeito. E sobre a fé vão sendo acrescentadas aquelas virtudes, das quais o conhecimento é uma delas. A ciência é uma virtude, e nós temos direito a ela. Nós temos que nos enquadrar agora e aceitarmos que nós somos estes sábios, que entenderão os mistérios de Deus. Nós somos os sábios que teremos um conhecimento segundo Deus. Mas à medida da fé, e sabendo apenas o que nos convém saber, ou seja, sem inquietação. O meu pastor, que me pastoreava lá no Paraná, o pastor Albertino Correia, foi visitado pelas testemunhas de Jeová, e eles entraram com um assunto sobre onde será a eternidade, onde a noiva viverá, algo assim, se é no céu, se é na terra. E embora nós saibamos pela revelação que Deus nos deu, o pastor disse: olha, eu não estou muito preocupado em saber onde vai ser. Estou mais preocupado em saber como fazer para chegar lá. Porque é isso que nos convém saber. O que nos convém saber é o que nós precisamos fazer, é onde nós estamos posicionados, é como está a nossa vida perante Deus. Isto é o que nos convém saber nesse momento. Então, há conhecimento que envaidece, porque é o conhecimento que demonstra a capacidade intelectual do homem. Mas quando nós estamos falando desta sabedoria, deste conhecimento que provém de Deus, nós estamos falando de um conhecimento que não é teórico. Jesus disse: naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai está em mim, eu em vós, vós em mim. Então isto é uma unidade formada. De maneira que Paulo disse: mas nós temos a mente de Cristo. E tendo a mente de Cristo, nós saberemos o que nos convém saber. Mas o que não nos convém saber, uma vez perguntaram para Jesus, falaram: mestre, restaurarás tu o reino a Israel? E Jesus falou: acerca dos tempos e das estações que o Pai determinou por seu próprio poder, não nos convém saber. Ou seja, eles estavam querendo saber mais do que aquilo que convinha. Entretanto, quando aqueles 70 discípulos escandalizados se levantaram porque Jesus tinha dito: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem vida em si mesmo. E os 70 discípulos escandalizados saíram. Que Jesus olhou para aqueles 12 que restaram e falaram: vocês não querem ir também? Eles demonstraram saber o que convinha saber. Pedro disse: para quem iremos nós? Somente de ti procede palavras de vida. Ou seja, eles não sabiam entender o que ele tinha dito. Ele falou que era para comer a carne dele e beber o sangue, e de fato havia Bíblia contra isso. Era vampirismo, era canibalismo, era escândalo. Mas como eles sabiam que daquele homem provinham as palavras de vida, então eles não se escandalizaram, eles tiveram paciência. Porque o que convinha saber, eles sabiam que era esse fato importante de que somente dele provinha as palavras de salvação. Era isso que eles precisavam, porque era isso que os mantinha perto deles, perto de Jesus. Jesus chegou a dizer em São João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna. Agora veja, eu as conheço, e elas me seguem. Agora, eles estavam conhecendo ele, eles sabiam que ele era quem tinha as palavras de vida eterna. Mas antes deles conhecê-lo, Deus já os conhecia. Amém. E aí você vai ver o apóstolo Paulo falando, aqui em Gálatas, capítulo 4, no versículo 9, ele diz assim:
mas agora conhecendo a Deus. Que coisa boa é conhecer Deus. Que privilégio é conhecer Deus. Mas veja isso, agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus. E nos convém saber isso, que antes de nós conhecermos Deus, Ele nos conheceu, antes da fundação do mundo. Amém. Quer dizer, nós estamos sentados aqui, reunidos, nós deixamos problemas para trás, nós temos ainda algumas preocupações aqui, mas o que nos faz estar reunidos, crendo nessa mensagem, é o fato de que Deus nos conheceu antes da fundação do mundo. E Ele quis que nós herdássemos o reino. De maneira que Jesus falou: não temas, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Ou seja, foi Ele que quis. Então não tem, você não precisa se preocupar, porque é Ele que quis. Isso aí Ele está cumprindo uma vontade dEle. Nós lembramos que o irmão Brando ensinou que Deus tinha atributos de Salvador, de Curador, de Pai, de Filho, de Espírito Santo, e para Ele poder manifestar esses atributos, Ele precisou criar o homem, e precisou acontecer tudo isso, e assim Deus pode expressar isso em nós. Então, essa escritura que nós lemos, ela se enquadra com aquilo que está escrito no livro de Eclesiastes, quando Salomão disse: não sejais demasiadamente sábios, não sejais demasiadamente justos, nem demasiadamente sábios. É como que dizer: não saiba mais do que convém, porque destruirias a ti mesmo. E o problema é que destrói a si mesmo, e a coisa começa a se espalhar e começa a destruir outros também. Mas nós precisamos mais do que nunca, nesse tempinho final que estamos vivendo, lembrar daquela escritura de Salmos, que inclusive ela está escrita lá em cima no tabernáculo: Brana, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É isso que nos convém saber nessa hora, saber que Ele é Deus. Amém. E se Ele é Deus, Ele não pode mentir, e Ele disse, a Bíblia nos expressou isso: aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém. Então aqui na mensagem Ouvi, mas agora vejo, parágrafo 193, ouvi, mas agora vejo, 193 e 194. O irmão Brana diz assim, agora, não me importa o quanto as pessoas agem nessas denominações. Dizem que estão esperando a Cristo. Suas ações provam que não estão. Isso é correto. Seus atos falam mais alto que suas palavras. Tudo que eles estão pensando é em fazer membros denominacionais. Mas existem algumas pessoas, umas aqui e ali, que estão esperando a vinda do Senhor. Estão esperando a vinda do Senhor. Elas estão observando, apesar de tudo, Ele se revelará somente para aqueles. Isso nos convém saber também. Que nós estamos numa cidade gigantesca, uma região metropolitana, né, de uma cidade gigantesca. E olha o nosso número. Por que isso? É isso que o irmão Brando está falando. Ele se revelará somente para aqueles. É aqueles que estão esperando a vinda do Senhor. Porque a Bíblia fala que a coroa, Paulo diz que a coroa da vitória estava preparada não somente para ele, mas para todos aqueles que esperavam a sua vinda. Então, ele se revelará somente para aqueles. Somente aqueles compreenderão. E nenhum dos ímpios compreenderá, mas os sábios entenderão. Então aqui você está vendo o irmão Brana mostrando isto que está acontecendo no nosso meio. Somente aqueles compreenderão.
Apenas o eleito compreendeu quem ele era. Somente pense, existe talvez cerca de 3 milhões de pessoas, judeus na terra. Não houve um terço deles que soube que ele estava ali, até que ele já o tivesse vindo e partido. Estão vendo? Mas ele se revelou àquelas pessoas que estavam esperando. João Batista e os apóstolos, aquelas que estavam esperando, ele disse João Batista e os apóstolos, que foram chamados por João, e assim por diante. E a cega Ana no templo, Simeão, o sacerdote, que isto lhe foi revelado pelo Espírito Santo, que ele viria, o Cristo. Todos aqueles grandes líderes religiosos, teólogos e coisas, tão cegos o quanto podiam ser. Agora, a mensagem, a divindade explicada, aí o irmão Branham fala daquele homem chamado Both, irmão Both, B-O-O-T, acho que é Booth, vamos falar Booth, né? Vamos aportuguesar o negócio. Ele diz assim, ó: há algum tempo atrás, um grande ministro, um bom homem do evangelho pleno. Agora, irmãos, é bom a gente ler isso aqui e nós buscar o nosso enquadramento nisso. Era um homem ungido, agora é um povo ungido. O profeta diz que a hora que esta noiva reconhecer o que ela é, ela se tornará um exército invencível. Então, nós estamos buscando o nosso posicionamento. Nós queremos nos encontrar aqui nessa Bíblia agora. Amém. A Bíblia disse que nenhum dos ímpios entenderiam, mas os sábios entenderiam. E nós estamos supostos a ser esses sábios. Entretanto, nós estamos supostos também a não saber mais do que nos convém. Mas nós estamos falando de conhecimento. E conhecimento, você vai perceber que existem vários tipos de conhecimento. Um biógrafo, ele pode estudar a vida de um homem e escrever sobre ele. Ele pode escrever sobre o homem. Ele pode dar detalhes da vida. Ele conhece a história do homem. Mas o filho daquele homem pode chegar ali na biografia e botar tudo aquilo a perder. Mas não, esse é meu pai. E eu sei que meu pai não fazia isso, não. A esposa daquele homem. E a Bíblia está falando que nós éramos já conhecidos de Deus. Agora veja como aconteceu com o irmão Branham aqui e se enquadre nisso. Um bom homem do evangelho pleno, todos vocês o conhecem, eu suponho, é o reverendo Both Cliburn. Prega o evangelho em 7 diferentes línguas. Será que esse homem conhecia a Bíblia? Ele pregava ela em 7 diferentes línguas. Se pregar em 7 diferentes línguas, você deve saber ler a Bíblia em 7 diferentes línguas. Então você conhece muito bem a Bíblia. Então ele era um homem que tinha moral. Ele era um conhecedor. Digamos, um sábio. Mas eu quero mostrar a diferença. Tem um tipo de sábio e tem outro tipo. Tem um tipo de conhecimento e tem outro tipo. E nós vamos chegar nisso. Ele é verdadeiramente inteligente e ele é um gigante intelectual. E nós estávamos indo juntos uma vez, e ele e o irmão Muri, e eu, e nós estávamos ventilando algo. E eu conservava o lado oposto a ele. Ou seja, o irmão Branham estava defendendo algo que aquele homem não concordava. E ele olhou para mim, ele disse: o senhor simplesmente não conhece sua Bíblia. Agora, vai o irmão Branham falar com um homem que pregava a Bíblia em 7 línguas diferentes, que ele estava errado nisso. Fala assim: não, quem não conhece a Bíblia é o senhor. Eu conheço a minha Bíblia. O homem disse para o irmão Branham: veja, ele é um gigante intelectual e nós estávamos indo juntos e tal, né? O senhor simplesmente não conhece a sua Bíblia.
disse para o irmão Brandt. A irmã Brandt disse: você sabe como o irmão Butch pode dizê-lo? Prega a Bíblia em 7 diferentes idiomas, então ele pode dizer que o irmão Brandt não conhece a sua Bíblia. E agora? A irmã Brandt disse: isso é verdade, irmão Butch, mas eu conheço muito bem o autor. Amém. E será que era verdade isso? De maneira que os tumores caíam na plataforma, de maneira que o amor divino tomava conta daquele homem e ele fazia coisas que a lógica humana não pode compreender, de maneira que a luz sobrenatural se deixou ser fotografada e investigada. Que coisa boa é ter essa convicção para falar: eu conheço o autor da Bíblia, eu conheço o autor dela. E agora quem não podia dizer o contrário era o homem, porque de fato o irmão Branham conhecia Deus. E essa é a diferença. O homem que escreve uma biografia de alguém conhece sobre a história da pessoa, tem um conhecimento intelectual, mas a esposa, o filho, ele tem um conhecimento íntimo, ele tem um conhecimento dos aspectos mais detalhados desse homem. E se Jesus Cristo disse: naquele dia entendereis que eu estou em meu Pai está em mim, eu em vós e vós em mim. Amém. Então deve estar havendo nesse momento uma unidade. Agora, nós nunca vamos esquecer o seguinte: que nós ainda estamos numa dimensão tacanha, numa dimensão frágil. Nós ainda somos carne. Nessa carne ainda há pecado. O apóstolo Paulo disse isso. Mas o conhecimento, aquilo que nos convém saber, o irmão Branham nos mostrou. Amém. Que Deus, ele está tratando com nossa alma, ele está se comunicando com nossas almas. Ele disse: é a alma que saboreia a palavra. As mentes nossas cansam. Nós cansamos. A mente arrasou, a mente ela está mais ligada à ciência humana. E na mensagem Estatura do Varão Perfeito, quando o irmão Branham falou da ciência, ele falou: não é a ciência do mundo, que a ciência do mundo ela é arrazoamento. E essa ciência não, ela é baseada em fé. Por isso, quando Jó estava naquela situação deplorável, com a mente já cansada, era muito sofrimento, era muita dor, era muita tribulação, e aparentemente Deus o havia abandonado, a ciência arrazoaria a condição dele. Os seus irmãos denominacionais, ali, os irmãos, os religiosos que foram visitar ele e que deveriam agora lhe dar força, lhe dar ânimo, começaram a acusá-lo: olha, você está em pecado, você deve estar em pecado, porque Deus não faz isso. Se o homem não estiver em pecado, Deus não deixa isso acontecer. Perceba, isso é arrazoamento. E o arrazoamento fez Jó amaldiçoar o seu dia. Mas como Deus trata com a alma, como o irmão Branham estava certo nessa afirmação, Deus comunicou-se com a alma de Jó e ele pôde dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Amém. Eu sei, agora não é eu penso, eu acho. Não era apenas um conhecimento intelectual, era uma experiência mesmo de saber, porque a fé ela revela, a fé é uma revelação, ela é a prova das coisas que você não vê. E por isso nós tentamos provar lá para os outros e não conseguimos, porque nós não temos prova senão a própria fé. É ela que é a prova das coisas que se esperam. E se Deus a deu para você está provado. Isso é suficiente para você. É isso que convém você saber nessa hora, que aquilo que você precisa, Deus tem te revelado. Aquilo que eu preciso, Deus tem me revelado. Deus não está preparando ninguém para se tornar um dom a alguém ao redor do mundo aí, o conferencista fulano de tal, cobrando rios de dinheiro para pregar numa igreja. Não é isso não. Deus está preocupado com o povo, com sua noiva. E é nela que Ele está trabalhando nesse momento. Nós estamos cansados, nós estamos exaustos, mas Deus não está. Deus continua trabalhando por nós. Quando parece que a corda vai
vai passando e Satanás tem que aturar, tem que suportar a ideia de que nós estamos envelhecendo aqui com nossos corpos mortais, mas não temos saído da nossa posição. Porque nós temos a fé e isso não vem de nós. Se viesse de nós, tinha perecido. E por isso as denominações estão perecendo. Porque vem delas a capacidade, o conhecimento. Vem delas a condição. Eles estudam. É mérito mesmo. É mérito. Eles vão, eles estudam, eles pagam, eles se esforçam. E agora eles merecem cobrar 3 mil reais para pregar a palavra de Deus. Agora eles merecem. Agora vamos pagar o irmão porque ele merece. Ele estudou. Por isso esse sistema está murchando, está perecendo. Ele não está murchando em quantidade, a quantidade está aumentando, mas a qualidade já foi perdida há muito tempo. Deus não está mais naquilo. Mas eu te pergunto, se Ele não está lá, Ele está onde? Agora é hora de nós nos posicionarmos. É hora de nós entendermos que Deus é por nós. Quem será contra nós? O que convém que saibamos, Deus nos tem dado na simplicidade. Nós não precisamos andar inquietos, buscando mais conhecimento, mais conhecimento. Nós estamos vendo o resultado disso lá fora, porque traremos isso. Nós queremos saber o que nos convém saber. E o que nos convém saber, Ele tem mostrado. É aquilo que nós estamos supostos a ser e a fazer. O nosso conhecimento é por revelação. Nessa mensagem eu ouvi, mas agora vejo no parágrafo 55. Parágrafo 55 da mensagem eu ouvi, mas agora vejo. Veja você, quando um homem ou uma pessoa entrou uma vez realmente em contato com Deus, uma vez em contato com Deus, com aquela genuína fé revelada, Deus existe. Não há nada, nem tempo, nada que possa separar aquele homem de seu Deus. E por isso que o diabo tem que suportar a ideia de chegar aqui e ver aquele jovem, aquela jovem lá atrás, que se batizou em nome do Senhor Jesus Cristo, os cabelos ficando grisalhos e grisalhos e grisalhos, mas a fé está ali, a âncora está ali, o barco não afunda, é Deus por nós. Nós precisamos reconhecer nessa hora, é a hora de dizer Ebenezer, porque olha o jeito que o mundo está. O mundo apodreceu, está condenado. É a hora, está provado, não tem mais recursos para essa humanidade, não. Apodreceu, está condenado, é incurável. Mas veja, nós estamos em pé num mundo de terror como esse. No mundo onde o diabo está liderando, onde o diabo está pintando e bordando, nós estamos ainda sustentando essa mensagem. Isso não é pouca coisa, meus irmãos. Isso não vem de vós, não é você que está fazendo isso, não. Não é só opinião, não, porque você é opinioso e você é persistente. Não é isso, é a graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Agora nós dizemos isso e temos o respaldo da palavra. Nós cremos em toda a palavra. Paulo disse, conforme o caminho que chamam seita, eu sirvo ao Deus dos meus pais crendo tudo que está escrito na lei e nos profetas. É como dizer, o caminho é chamado de seita, mas aqui dá para mim servir a Deus crendo na Bíblia. É o caminho mais difamado lá fora. Escreve lá, falso profeta, e você vai ver o William Branham lá. É terrível, eles falam, eles são fortes, eles falam. Mas é nesse caminho que eles chamam de seita que nós conseguimos servir a Deus crendo na Bíblia, sem precisar pular versículo,
Para nós batizarmos em nome do Senhor Jesus Cristo, nós não precisamos pular Mateus 28, 19. Porque Atos 2,38 é Mateus 28, 19 revelado. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Ele nos mostrou isso. Ele nos ensinou como é que faz para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você é batizado invocando o nome do Senhor. Então veja, isso é muito bom. Ele diz aqui, ó. Eu creio que foi Paulo quem disse: não há contenda, nem fome, nem risco, nem criaturas viventes, ou morte, ou nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você está seguramente ancorado nele, porque você foi ordenado para aquela vida. Amém. Esse sim Jesus pode te dizer: não temas, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Agora, tudo isso, já que estamos falando de conhecimento, nós devemos lembrar que João disse que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E chegou aquele dia onde nós entenderíamos que Jesus estava no Pai, o Pai estava nele, e ele em nós e nós nele. Ele chegou esse dia. Naquele dia entendereis. Naquele dia, chegou o dia. E é interessante porque nós não estávamos estudando a Bíblia buscando isso. Nós não estávamos estudando a Bíblia para saber se Deus tinha enviado o profeta. Nós estávamos talvez estudando alguma coisa que nem nos convia saber. Mas como a eleição ela não falha, então aquilo que convinha nós saber, que Deus enviou um profeta, que o profeta Elias tinha que vir antes e restaurar todas as coisas, que convinha saber que Jesus estava no Pai, o Pai estava nele e tudo mais. Aquilo nos convinha saber e nós não sabíamos que convinha. Não estávamos procurando. Graça. Fale da graça. Fale da graça. Então, vamos ler aqui a mensagem. Lembrando que quando o homem falou que o irmão Brando não conhecia a Bíblia dele, ele falou assim: mas eu conheço o seu autor. E agora João disse: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então fica fácil entender isso, essa unidade. Cristo em vós, esperança na glória. Ora, se Deus é amor e se Ele habita em vós, o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. O Espírito que não confessa não é de Deus. A única maneira que você tem para confessar agora que Jesus Cristo veio em carne, que Jesus Cristo está em carne, está no seu povo, é crendo que Jesus Cristo é o Espírito Santo. Porque a maneira que Jesus Cristo pode vir em carne, pode vir em você, vir em mim, vir em seu povo, é em Espírito. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Estarei como? É Espírito. É Cristo em vós, esperança da glória. Então, para quem crê que Jesus Cristo é o Espírito Santo e entendeu aquilo que ele disse para os discípulos, falou assim: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ele deixou claro, porque quem habitava com eles era ele mesmo, era Jesus. Então nós estamos tendo esse grande privilégio nesse momento. A irmã Brana pregou uma mensagem chamada Amor. A mensagem se chama Amor. Nós vamos ler aqui o parágrafo 48. E é muito interessante a gente ver como essas coisas vão se casando e um versículo ele começa a validar outro e aquela coisa, e o crer em toda a palavra, ele vai se tornando uma realidade, porque a Bíblia ela vai se conectando. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, para que o amor esteja em você, Deus tem que estar em você. Para você crer que Cristo vem em carne, você tem que crer que Ele é o Espírito Santo. Há um só corpo e um só Espírito. Aí se Jesus vem em Espírito, se existe o Espírito Santo,
E se Deus é Espírito, conforme São João 4,24, tem alguma coisa errada então? Não. Eu e o Pai somos um. É um só corpo e um só Espírito. Esse Espírito é Jesus Cristo em vós. Amém. É o Pai. Quando Jesus Cristo disse que o Espírito Santo viria, Ele falou assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ou seja, o Espírito Santo que vai vir sou eu mesmo, em Espírito. Então você vê que a coisa começa a se montar e a Bíblia vai ganhando significado. E daí você vê o apóstolo Paulo dizendo, 1 Coríntios capítulo 13, 1 aos Coríntios capítulo 13: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa e como o sino que tine. O metal que soa e o sino que tine são objetos que fazem barulho sem ter vida. Fazem barulho, mas não tem vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo em vós é vida em vós, então. Então, eu poderia ser, você poderia ser como um metal que soa lá, faz um barulho danado, mas não tem vida, não tem Cristo. E ainda que tivesse o dom de profecia, que é muito bom, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, porque nós estamos supostos a ser sábios, a ter o conhecimento, a entender, mas ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, que é amor, nada seria. Então quer dizer, não é só a questão de ter conhecimento, tinha que ter a caridade. Caridade é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então esse amor que ele está falando não é apenas um sentimento humano que qualquer um pode ter. Pode amar o seu cachorro, pode amar o seu carro, amar a sua esposa. Ele está falando de um amor maior. É Deus morando dentro de você. Amém. Jesus. Então por isso que você conhece a Deus, porque Deus está vivendo em você agora. De maneira tal que essa unidade ela vai se tornando real. E pelo fato de Deus habitar em você, você aceita a sua palavra. Porque se Ele escreveu a sua palavra e Ele está em você, Ele tem que aceitar ela. Ele tem que aceitar. Então você vê que a coisa ela começa a ganhar uma forma toda especial. Aí isso vai manifestando na nossa maneira de ser, nas nossas obras. O irmão Branda vai mostrar aqui, ó. Quando entrou aquele maníaco onde ele estava pregando e ameaçou ele. Ele disse assim, ó, no parágrafo 48 da mensagem Amor: o maníaco subiu até a plataforma naquela noite diante de 6.500 pessoas e ele ia me matar. Um enorme gigante, troncudo, pesando cerca de 115 quilos, ou talvez mais. Ficou aproximadamente a uns 2 metros, um maníaco que havia saído do sanatório mental, e eu estava falando sobre a fé. Eu pesava cerca de 75 quilos, e o homem pesava cerca de 115. E eu vi cerca de 300 pregadores correrem da plataforma, porque esse maníaco ele tinha fama de... ele era matador, ele era perseguidor de pregador. Então, cerca de 300. Agora, irmãos, isso é verdade, isso aconteceu. Nós precisamos nos transportar para aquela cena e ver que a coisa foi séria. E o camarada, ele tinha fama na redondeza. Ele era o terror dos pregadores, e quando ele chegou, cerca de 300 homens correram. 300 homens correram. Com medo. Com medo. Esse é o parágrafo 48 que nós estamos aí. Porque eles o conheciam. Ele odiava pregadores e ele estava sendo procurado pela lei. E quando ele correu para a plataforma, eu não o conhecia. E ele deu um grito bem forte, cerrou seus dentes e os seus olhos voltados para trás, e ele começou a andar em minha direção, e eu disse, aliás, e ele disse, o maníaco disse:
para o irmão Branham: seu hipócrita, sua serpente rastejante. Ele disse: em cima dessa plataforma, colocando a si mesmo como um servo de Deus, você não passa de um hipócrita. Todo mundo ficou quieto. Naquele momento, 2 pequenos policiais que eu havia guiado a Cristo correram lá do vestiário para agarrá-lo. E eu acenei para eles. Eu disse: esse não é assunto de carne e sangue. Os pregadores tinham conhecimento sobre aquele homem, que ele era um odiador de pregadores e que ele era famoso na região. O irmão Branham tinha conhecimento sobre o que fazia aquele homem ser daquela forma. E o irmão Branham tinha conhecimento do que havia trazido ele naquele culto. Ele sabia em quem ele estava crendo. Amém. Conhecimento e conhecimento. Aí os policiais levantaram. Talvez alguém falou: ufa, porque agora os policiais vão resolver o caso. Ufa, os policiais levantaram. Aí o irmão Branham falou para os policiais não pegarem ele. Isso não é um problema de carne e sangue. Mas a coisa estranha foi que quando o homem subiu ali em cima, eu não fiquei com medo. Agora, o amor perfeito lança fora o medo. E esta é a razão pela qual as pessoas não tomam Deus em sua palavra para a cura. Elas não o amam o suficiente, porque você tem medo dele não cumprir com a sua palavra. Esta é a razão pela qual as pessoas temem que alguém diga algo contra elas, se elas receberem o Espírito Santo. Elas têm medo que alguém rie e critique. Mas quando o amor chega, aí o irmão Branham pergunta: o que fez Moisés sair do Egito? O trono estava a seus pés, porém ele considerou a vergonha de Cristo maior riqueza. Era um conhecimento que ele tinha, que a vergonha de Cristo era a maior riqueza do que todos os tesouros do Egito. Por quê? Não disse: agora eu não faço isso para levar vantagem com vocês, mas para tomar o lugar com o seu povo. E é isso que o Espírito de Cristo faz: tomar o seu lugar com as pessoas. Foi isto que fez Cristo tomar o seu lugar com o povo. É isto que faz um cristão hoje sair e tomar a sua posição com Cristo, viver ou morrer. O companheirismo, amem uns aos outros. Agora vamos voltar naquela parte de se enquadrar aqui dentro da Escritura e ver quem nós somos dentro da Escritura. Ame uns aos outros. E quando você ama a Deus, você não tem medo do que o mundo tenha para dizer ou fazer. Quando este maníaco levou para trás o seu enorme braço, algo aconteceu. Oh, eu gostaria de poder viver daquele modo o tempo todo. Porque Deus o tinha tomado de uma forma toda especial. Deve ter sido muito gostoso mesmo para o irmão Branham. Diante de uma tão terrível ameaça, Deus havia entrado em cena. E Deus é amor. E Deus é amor. Então vocês percebem que se Deus entrou em cena, o amor entrou em cena também. E por isso o irmão Branham disse assim: ó, eu gostaria de viver daquele modo o tempo todo. E ele avançou em minha direção, e ele levou para trás seus grandes e fortes braços. Agora, é melhor você não estar apenas brincando. É melhor você saber a respeito do que você está falando. E com os feiticeiros na África, os homens do voodoo na Índia, eles te desafiarão. Mas se você realmente o ama, não fique com medo. Ele disse: eu estarei contigo. Então agora era a hora do irmão Branham reconhecer o seu lugar na palavra. Era hora de mostrar que ele realmente conhecia Deus. E por isso que ele não deixou os policiais resolverem o assunto. Os policiais resolveriam, mas ele não deixou. Ele falou assim: não, fiquem aí, isso não é problema de carne e sangue. Ele tinha um conhecimento, ele estava atrás, por trás daquilo tudo. Ele sabia, assim como Micaías sabia que aqueles 400 profetas diante de Acabe e Josafá, fazendo malabarismo e profetizando coisas boas, Micaías sabia o que estava por trás daquilo. Micaías já tinha visto um espírito se apresentando e se colocando à disposição de Deus
para descer e enganar Acabe, sendo um espírito de mentira. Veja, o conhecimento humano baseia-se naquilo que a gente vê, mas o conhecimento espiritual sabe o que está por detrás daquilo. E esse maníaco estava ali diante do irmão Branham agora. E o irmão Branham disse que Deus disse: eu estarei contigo. Ó, eu nunca vi isto falhar, e isto não falhará. E o homem chegou bem perto de mim, e o povo simplesmente silenciou. Como quem dizer, agora que esse homem vai quebrar o irmão Branham do meio. O povo silenciou quando o homem chegou perto. E ele se retraiu grosseiramente e cuspiu em toda a minha face. Então, agora é a hora de mostrar que Deus está em cena. Como que mostra que Deus está em cena quando um homem vem e cospe na sua face? Porque o que é Deus entrar em cena? É ele chegar agora e fulminar aquele homem que cuspiu? Tostá-lo ali? É fogo descer do céu e tostá-lo? Embora na Bíblia já tenha acontecido isso. Mas nós estamos agora no período da graça. E agora aquele amor que Deus é está se manifestando de uma forma toda especial. Então, de que forma Deus entra em cena agora? Vai ser fulminando o homem que cuspiu no irmão Branham. Então, matando ele ali. E ele disse: sua cobra rastejante, eu vou mostrar quanto você é servo de Deus. Eu vou te jogar bem lá no meio daquele auditório. Ele era bem capaz de cumprir com sua ameaça, mas ele não conhecia Deus. Aquela era a coisa principal. Antes de dar sua vida, ele disse: lá do outro lado da montanha há uma pequena casa branca. Perdoe, virei errado aqui. Mas ele não conhecia Deus. Aquela era a coisa principal. Eu continuei bem quieto, não disse nada. E meu coração estava partindo por ele. Percebam? Deus havia entrado em cena. Não foi descendo um fogo no céu e fulminando o homem. Ora, ela está mexendo com uma serva de Deus. Ela não sabe o que espera. O homem dizendo: fulano lá me fez isso, aquilo, outro. Mas ele está mexendo com o servo de Deus. Ele que espere, que ele vai ver o que ele vai ter. Será que isso tem a ver com a natureza de Deus? Não. O homem cuspiu na cara dele, do irmão Branham, chamou ele de hipócrita. E agora Deus entrou em cena e o irmão Branham disse: e meu coração estava partindo por ele. Agora você simplesmente não pode imaginar o que é aquilo. Aquilo tem que ser real. As pessoas têm visto tanta simulação do amor, até ficarem enjoadas e cansadas disso. Seja o que você for, se você é um cristão, seja um. A graça de Deus te fará um. E o homem chegou mais perto de mim e eu senti amor por ele, porque eu sabia que ele não tinha intenção de fazer aquilo. Ele é um homem que amaria a sua família como eu amo a minha. Ele gostaria de comer, beber e ter companheirismo. Mas a coisa é porque o diabo se apossou dele. Então aquilo que poderia dar lugar à raiva, à indignação, ao ódio, ele deu lugar ao sentimento que é o próprio Deus habitando dentro da pessoa. E que o fazia entender exatamente o que estava acontecendo. Um homem que desejaria ter companheirismo, desejaria ter uma família para amar, estava fazendo aquilo porque o diabo havia se apoderado dele. Mas a coisa é porque o diabo se apossou dele. Ele é um ser humano do mesmo modo que eu sou. Estes tipos de pensamento. E você não pode fazer aquilo a não ser que Deus o faça por você. E quando ele se aproximou de mim, ele levantou para trás os seus braços e ele disse: eu simplesmente vou te nocautear no meio desse auditório e quebrar cada osso desse velho, pequeno e frágil corpo seu.
Eu não abri minha boca e não disse uma palavra, mas então de repente algo começou a falar. E o Espírito Santo começou a falar e disse: porque você desafiou o Espírito de Deus nessa noite, você se prostrará aos meus pés. Ali estavam os dois, a ameaça e a profecia. A profecia de que o homem ia se prostrar e a ameaça de que o homem ia quebrar os ossos dele. Ele disse: eu vou te nocautear no meio do auditório. O Espírito de Deus disse: você se prostrará aos meus pés. Ele disse: eu te mostrarei aos pés de quem eu vou cair. E ele levou para trás seu braço para me acertar, e mesmo assim não havia nenhum medo. Glória a Deus. Amém. O amor lança fora o medo. Amém. Irmãos, chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez. Amém. Esta palavra nós temos crido nela e ela promete esse tipo de resultado. Cristo em vós, esperança da glória, é Cristo agindo em você. Agora veja o detalhe. Eu não estava ali porque eu queria ser visto. Eu estava ali com uma condição de Deus para completar. Veja o conhecimento de causa. Ele sabia o que ele estava fazendo ali. Ele estava ali resolvendo um assunto de Deus. Ele estava resolvendo o assunto de Deus, levando a palavra ao povo, pregando a mensagem. E quando ele começou a atacar, algo apareceu. Ele disse: Satanás, deixe o homem. E quando isso foi dito, seus grandes olhos pareciam sair para fora, seus dentes totalmente cerrados, e ele se virou e caiu sobre os meus pés. Até os policiais chegarem para tirá-lo rolando dali. O que foi aquilo? Amor. O amor conquistará o maior inimigo que existe na face da terra. É o amor apenas. Agora, de vida. Aí ele conta a história daquele bebezinho no México, que havia morrido de manhã. Havia morrido de manhã cedo. E o laudo médico já tinha sido feito. O bebê realmente tinha morrido já há algumas horas. E aquela mãe, que nem era crente, é uma católica romana, contando bolinhas de rosário, mas que por algo sobrenatural creu que aquele homem tinha suas orações ouvidas por Deus. E ela chegou com aquele pequeno bebê numa situação deplorável, porque o laudo já tinha horas e a coisa, para complicar mais ainda, estava muito tumultuado. E parece que para a coisa ficar mais terrível, a chuva caindo e aquela mulher tentando chegar até o profeta, e aquela multidão impossibilitava ela, mas ela saiu rastejando por aquela multidão, e com chuva e com um pequeno defunto em seus braços. E quando ela chegou para pedir oração, o irmão Brando não podia deixar a fila de oração, ele estava sob discernimento. Então ele mandou que um outro irmão fosse orar por ela, já que ela nem o conhecia. Mas de repente aquele mesmo amor divino entrou em cena de novo. E o irmão Brando viu um bebezinho sorrindo. De maneira que agora se podia chamar aquela mulher. E aquela criança foi ressuscitada. Agora nós estamos falando de um Deus que é o mesmo. É o mesmo. O que nós precisamos nos perguntar agora é o que nos convém saber. Porque nós temos visto Ele fazer muito por nós. O que nos convém saber? O que nós precisamos saber nessa hora? Será que nós precisamos saber citar a Bíblia de cor, os parágrafos da mensagem? Será que nós precisamos saber como que vai ser o nosso novo nome? É isso que nós precisamos? É isso que nos convém saber nessa hora? Ou seja, nós já estamos perfeitos, não tem mais nada para evoluir, não tem
mais nada para nós consertarmos. O irmão Brando disse que nós vemos a igreja não é para ouvir um bom sermão, ou para ouvir música bonita, ou mostrar nossa roupa, mas é para fazer um inventário de nossas vidas. Será que o que nos convém saber hoje não é aquilo que está faltando nós fazermos, é o passo que nos está faltando? Porque sempre há algo que realmente convém saber. Se você toma Jó lá na sua situação de deplorável, ele não tinha pecado, ele não sabia o porquê daquilo. Mas o que será que convinha ele saber? O porquê estava passando por aquilo? O que convinha ele saber é que o Redentor dele vivia, vive. O que convinha João saber quando estava preso e parece que Deus o tinha abandonado? Ele já tinha dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tinha introduzido o Messias e agora estava preso, e os milagres não aconteciam mais. O que convinha ele saber? Ele disse para os discípulos: vocês vão lá e perguntam para ele se é ele mesmo ou devemos esperar outro. Agora já estava duvidando que Jesus fosse o Messias, estava titubeando. O que convinha ele saber? O que convinha ele saber? Jesus Cristo disse para os discípulos: vai lá e fala para ele, os cegos vêm, os aleijados andam. Convinha apenas ele saber as características do ministério, porque sendo ele um eleito, crendo ele na palavra, ele saberia, não, conforme a palavra, se ele está fazendo isso, é o Messias. Era isso que convinha saber. O que convinha para os 11 discípulos saber é que as palavras de vida eterna estavam vindo dali, daquela direção, daquele homem. O que nos convém saber nessa hora é que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aquietai-vos e saber que Ele é Deus. Ele tem cuidado de nós. Ele nos tem dado tudo o que precisamos. Tudo que diz respeito à vida. Nós precisamos agora confiar que Ele vai continuar, que Ele está continuando. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos afastará do amor de Deus? É a profundidade, é a altura. O que nos afastará? O que nos separará do amor de Deus? O que nos convém saber nessa hora é que nada nos separará do amor de Deus, que há em Cristo Jesus. O que nos convém saber nessa hora é que foi Deus quem quis uma noiva, e por isso Ele nos revelou a palavra. E se Satanás quer ficar bravo com isso, que fique. Mas isso é verdade, nós não podemos mudar essa realidade. Nem que você queira, você não sai disso mais. Nada mais nos separa do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Deus continue abençoando a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a paciência de todos a me ouvir e espero que Deus complete qualquer coisa que tenha faltado. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Quer dizer mais? Todas as coisas já foram ditas. Quando os meus olhos fecharem e lá no céu eu chegar, aí de ver meu Jesus, é isso que me convém saber.